Vou falar agora sobre um assunto muito sério. Um assunto muito sério que pode custar a sua vida ou a vida de um ente querido seu, ou o contrário, ou preservar a sua vida e preservar a vida de um ente querido seu. Está acontecendo um movimento que eu estou percebendo na internet. Lá é bem mais frio que aqui. Aqui deve estar o quê? Uns 10 graus. Agora faltam uns 4 minutos, mais ou menos para as 4 da manhã. Mas lá na Ucrânia deve estar fazendo uns 3 graus, 2 graus, 1 grau, ou talvez grau negativo. Grau negativo abaixo de zero. E eu queria falar sobre essa guerra, mas dizer o seguinte, que estão usando, preste atenção, de vários recursos inteligentes para recrutar brasileiros que estão sendo convencidos por argumentos visuais impactantes e argumentos sentimentais que estão preenchendo o coração de brasileiros que já estão por si só com muitos problemas na vida e estão enxergando nisso uma oportunidade. Mas eu quero lhes dizer que, bem provavelmente, essa é a oportunidade das suas vidas, sim. De se tornarem vidas de morte o mais rápido possível. Eu tô vendo até propagandas do tipo brasileiro fazendo propaganda, mostrando uma loura muito bonita, de olhos claros, de pele branquinha. Olha, já tá apaixonada, já tô casado. Ela nem fala a minha língua, mas já estamos namorando. E eu olho os comentários são todos de apoio. Nossa, parabéns, é isso aí. Levando em consideração, né, a cor de alguns dos brasileiros, né, em relação às russas, às ucranianas. Alguns comentários do tipo, é isso aí, vamos escurecer o mundo, né? Porque talvez o tom de pele dos brasileiros seja um pouco mais escuro do que das ucranianas, né, que mostra nessas propagandas. E é sobre isso que eu estou falando, porque eles têm os argumentos certos, eles têm as técnicas certas, eles convencem de uma forma que a pessoa fica com o coração preenchido. Por exemplo, vamos supor que eu seja um vendedor de limonada e more numa favela do Rio de Janeiro. Um vendedor de limonada que mora numa favela do Rio de Janeiro. Eu sou o rei da limonada que mora em uma favela do Rio de Janeiro. Aí eu vou e sou inteligentemente convencido a ir para lá, a lutar uma guerra que não é minha, a morrer sozinho ou com supostos companheiros de guerra
em um ambiente que não é o meu ambiente, não é o país onde eu cresci, em uma guerra que não é minha, e nem estou lutando pela minha família, coisa nenhuma. Eu estou lutando porque convenceram a minha mente, o meu coração, de que essa seria uma excelente ideia. Eu iria voltar de lá com muito dinheiro, ou talvez até fosse criar uma família lá, com filhos lindos, lourinhos. Mas essa não é a questão. Você precisa saber identificar propagandas da morte. É isso mesmo, propagandas da morte. A morte, ela tem as suas maneiras. A morte, ela tem as suas técnicas para te fazer acreditar que ela é vida. Bom, no livro de Mateus 24 está escrito assim, olha: não se espantem, porque se Satanás é capaz de se transformar em anjo de luz, que dirá aos seus ministros? E isso se aplica sim também a esse tipo de questão, porque nesse caso a morte está atraindo com as coisas mais desejáveis aos olhos humanos. A Bíblia diz, não eu, que ninguém, é tentado por Deus, mas é tentado pela sua própria concupiscência que o atrai e seduz. Será que a Bíblia está errada quando diz isso? Porque é exatamente isso que eu vejo. A propaganda que está sendo feita na internet para recrutar brasileiros que não estão pensando, não estão raciocinando, estão indo para os braços da morte, morrer na Ucrânia. Eu vou lutar a guerra da Ucrânia. Eu queria saber, se fosse uma guerra para proteger o Brasil, você lutaria? Porque você está indo para um local que você desconhece, você está indo para um país que você não tem noção do que é estar naquele país. Você foi convencido de uma maneira, mas quando você chega lá é uma maneira totalmente diferente. Você sabe o que é uma guerra tecnológica? Você sabe o que é uma guerra onde você vai com uma metralhadora, né? Vou colocar a seguinte situação: você vai com uma metralhadora, você vai com FAL. Você vai com FAL, né? Um parafal, você vai com pistola. E aí, o seu inimigo, quando você chega lá, você pensou que você ia combater um humano, né? Vamos lá retirar os russos da trincheira. Vamos lá. Seremos o pelotão de assalto e também faremos parte do pelotão de defesa. Aí quando você chega lá, você está num campo aberto e não tem soldado russo nenhum para você matar. Quando você chega lá, tem um monte de drone olhando você a quilômetros de distância, marcando a sua movimentação, sabendo exatamente onde você está, direcionando mísseis e bombas para serem jogados em cima de você como alvo. Só que preste atenção, você é de carne e de osso. Então é um massacre. Você não vai lá lutar contra russo nenhum. Você vai lá numa guerra tecnológica. Lembra daqueles filmes? Lembra do filme Vingador não. Acho que é Vingador. Não, o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro. I'll be back. É naquele estilo ali, só que sem os robôs. Os robôs estão na mão do inimigo. A tecnologia que funciona está na mão do inimigo.
mesmo que tenham drones para você lutar contra o inimigo, contra os russos, dá uma estudada, gente, pelo amor de Deus. Dá uma estudada sobre quem é Rússia. Quem é a Rússia? Dá uma estudada sobre quem é a Rússia. Pelo amor de Deus. Dá uma estudada, dá uma olhada para você entender o que é o poder bélico da Rússia. Você não tem noção do que você está sendo convencido a fazer. Aí tem um monte de brasileiro acreditando que vai mudar de vida, que vai prosperar, vai passar lá só um pouquinho de situação difícil, né? Porque já acostumou, o brasileiro já está acostumado a passar situação difícil mesmo, e vai para lá achando que eu já até sofri um assalto no Rio de Janeiro e sobrevivi. Quando você chega lá, o cenário que você vê é de uma guerra que você não consegue lutar, porque você é de carne e osso, está sendo mandado para um fronte. A verdade é essa, onde se você conseguir atingir alguns dos pontos que eles determinam para você chegar até eles, ou impedir que os soldados russos dominem mais uma parte da Ucrânia, pode se considerar um grande vencedor. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu vou te adiantar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Você é um brasileiro empolgado. Mas eu tenho treinamento militar. Não vai valer de nada. Não vai valer de nada. No Exército Brasileiro não ensina você a combater drones. Não ensina você a atirar em uma máquina que não tem coração, ela não tem sentimento. Vai se jogar sobre você ou vai atirar uma bomba a 5 km de altura sobre a sua cabeça e você vai explodir. É isso que vai acontecer. E deixa eu te dizer uma outra coisa. Pergunta para sua família se ela quer ver você morto agora. Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Muitos brasileiros sinceros, vou repetir, tá? Muitos brasileiros sinceros que não raciocinaram quando receberam esse convite e até não entenderam, poxa, foi tudo muito rápido, foi tudo, entre aspas, muito fácil. Por que será, né? Por que será? Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender o que é uma guerra. Deixa eu te explicar o que é uma guerra. Talvez você entenda. Uma guerra é uma briga de pessoas mais velhas que se odeiam, que colocam um monte de jovens para se matarem por quem eles nem conhecem. E eles também nem conhecem a quem estão matando. Então pensa direitinho se você realmente quer lutar uma guerra que não é sua. Esse é um alerta a todos os brasileiros que têm famílias. Mesmo aqueles que pensam assim, poxa, é uma oportunidade boa, eu não tenho família mesmo. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Não tenho filho, não tenho filha. Eu vou. Bom, deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele vê importância em você, vê importância na sua vida. Ele não quer que você morra agora. Muito menos de uma forma banal como essa. Servindo como linha de frente de um país que você nem conhece. De uma guerra que não é sua.
e de um lado e de outro lado que não está dando valor algum para a sua vida, mas você está acreditando piamente que você vai sair de lá vencedor e com um bom dinheiro para gastar, quem sabe até casar com uma ucraniana ou uma russa, né? Eu te afirmo que não, tá? E para que você não fique só nas minhas palavras, né? Que eu sou meio burrinho, às vezes eu posso estar errando numa avaliação ou outra, e aí você tome a sua decisão, né? Cada um sabe de si. Eu só queria evitar que mais famílias brasileiras chorassem sem necessidade. Mas aí fique aí com esse relato desse compatriota brasileiro que está lá. E ele tem aí um recadinho para vocês. Assistir o relato dele. Me chamo Vitor, meu nome de guerra é Titã, sou do... Bom dia, rapaziada. Me chamo Vitor, meu nome de guerra é Titã, sou do Marabá, Pará. Hoje eu vivo aqui na guerra da Ucrânia. Mas para você que quer vir aqui para a guerra da Ucrânia, você tem que pensar muito bem, porque aqui na guerra não é brincadeira. Aqui é guerra de tecnologia, tem muito drone, artilharia. Eu já perdi vários amigos meus e eu não recomendo ninguém vir para a guerra. Slav, Ucrânia. Bom dia, rapaziada.